Pessoal, vamos começar mais uma aula, a aula Texto em HTML. Vamos aprender a fazer os primeiros títulos, como a gente já vinha fazendo na última aula. Vamos aprender outros elementos HTML, vamos aprender como fazer textos mais personalizados, que vai ser a base para as próximas páginas que estaremos fazendo. As páginas ainda como nós estamos fazendo são monocromáticas, são um pouquinho simples, mas é um passinho de cada vez. Vamos aprender então marcação estrutural e marcação semântica. São dois conceitos que vamos ver na aula de hoje e que eles nos ajudam então a modificarmos os elementos da página, certo? Mas com uma pequena diferença. Elementos estruturais focam nessa mudança em si, enquanto marcação semântica significa que vamos estar adicionando os elementos HTML que dizem que aquele elemento da página significa algo específico. E a modificação no elemento, colocar itálico, negrito, etc., fica a critério do navegador, embora muitas vezes eles sigam o mesmo padrão. Então, lembrando, nós temos a marcação estrutural e a marcação semântica. Nós vamos começar primeiramente com a marcação estrutural. Se você não entendeu ainda esses conceitos, o que eu estou querendo dizer aqui, não se preocupe. Com o passar da aula, você vai entendendo, vai compreendendo o que eu quis dizer com marcação semântica e com marcação estrutural. As tags, então, as marcações HTML, eles fornecem significado extra para o conteúdo da página. Vamos supor que nós estamos escrevendo um livro. Os títulos, os capítulos, também são palavras. As legendas das figuras, mas elas têm um significado diferente. Quando a gente lê o título de um livro, quando nós lemos o capítulo, o título de um capítulo, ele não está incluso no mesmo contexto que um parágrafo. Então essas tags HTML é como se fosse isso, eles dão significados às estruturas da página, ao conteúdo da página. Como vimos na última aula, aprendemos um pouquinho, usamos o H1, usamos o H2 e temos então 6 níveis de títulos em HTML. O H1, o H2, o H3, o H4 e o H5 e o H6, certo? Temos então, tanto na esquerda aqui, temos o código HTML e à direita temos a página gerada. Lembrando que sempre quando eu abro um código HTML, eu posso abrir ele de duas formas. Posso abrir ele no editor, que neste caso é o Sublime ou Notepad++, ou qualquer um que você use. E à direita nós temos então a página gerada a partir daquele código HTML. Então se eu clicar com direito ali no arquivo abrir com e abrir com um editor de texto, vai abrir o que temos aqui na esquerda. Pode estar com umas cores um pouco diferentes, etc. Mas enfim, isso varia então de editor para editor. E à direita nós temos aberto com navegador, que pode ser o Safari, o Chrome, o Internet Explorer, etc, etc. É importante dizer que, por padrão, o H1 sempre vai ser o maior título e o H6 o menor. Mas o tamanho pode ser variado de navegador para navegador. Mas se a gente quer definir o tamanho específico, nós podemos fazer isso em CSS, que não vamos aprender na aula de hoje, mas vamos aprender mais a partir da metade do curso. Todo o texto ele é formado por diversos parágrafos. E, bom, como está escrito ali, cada parágrafo fica entre as tags P e /P. Então, o elemento P, que é o elemento de parágrafo, indica um parágrafo de texto. Como eu havia dito na aula anterior, o parágrafo ele sempre indica uma nova linha de texto. Então, se eu botar, nós veremos isso também novamente, vamos reforçar isso nos slides futuros, mas se eu dar uma contrabarra dentro de um parágrafo, ou seja, entre as tags P e /P, isso não é repetido para o texto não enxerga isso. Assim como se eu adicionar vários espaços em branco. Nos próximos slides nós vamos estar vendo isso e vai ficar mais claro para você. Outra edição que eu posso querer fazer no meu texto, então a partir de um elemento HTML, é deixar ele em negrito. Destacar alguma parte do texto, deixar ele certo com para chamar a atenção do usuário naquela parte. Isso nós fazemos em textos, é uma prática bem comum. Para deixar então o texto em negrito, nós utilizamos as tags B e /B, ou seja, o elemento B, que de inglês é bold, que é exatamente isso, negrito. Então nós podemos ver aqui no texto mais embaixo, que ele está escrito ali dentro de parágrafo, assim como podemos fazer uma palavra aparecer negrito. Aí mostra que a palavra negrito está entre as tags B e /B. Veja que a tag B, que indica negrito,
está dentro da tag parágrafo. Ou seja, a tag parágrafo, o elemento parágrafo, na verdade, ele é um elemento pai do elemento negrito. Não tem problema nenhum. Não tem problema absolutamente nenhum nisto. Da mesma forma que utilizamos negrito, nós podemos também fazer uma palavra aparecer em itálico. Itálico é quando a palavra fica levemente em diagonal e também dá uma ênfase, certa ênfase na palavra. Eu, quando quero usar negrito, eu deixo o texto, eu dou uma ênfase para ficar mais escuro, e quando eu quero usar itálico, eu deixo o texto então com uma ênfase, com um certo tipo de grifo diferente. Ali nós temos exemplo, então logo acima nós temos a página HTML, escrita na verdade no editor, e abaixo nós temos o resultado gerado no navegador. Nós temos ali abaixo o nome científico de batata, não sei por que eu usei isso, estava no exemplo do livro, acabei usando na verdade, mas enfim, é um exemplo de como utilizar itálico. E, assim como o negrito, está dentro de parágrafo, sem problema nenhum. Antes de avançarmos mais no conteúdo, eu vou fazer aqui com vocês mais um exemplinho de página, utilizando então H1, H2 e também utilizando negrito e itálico para fixação. Recomendo você fazer junto aí no seu editor de texto, fazer para estar acompanhando e estar aprendendo. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos começar então com a tag HTML. Eu vou dar um zoomzinho aqui na tela. Pronto. E a barra de fechamento, barra HTML. Eu vou salvar o arquivo. E vou salvar como texto.html. Lembrando, sempre deve ter ponto .html uma página HTML. Tem que terminar com ponto .html. Pode ver que na hora que eu salvei, já mudou as cores do Sublime. O Sublime entendeu que isso aqui trata-se de uma página HTML e já vai dar as cores adequadas para facilitar a leitura do código. Vamos inserir então as tags head. Eu vou dar aqui a tabulação. Opa, tab não. Head, certo? E a tag body. Vou botar o título da página. Minha primeira página. A minha primeira página não. Minha página de textos. E aqui no body, vamos supor que eu fosse escrever um livro. Pode ser, um livro. Então eu vou começar com um H1 aqui. E vai ser um conto de fadas sobre HTML. Que nome absurdo. Deixa eu só me colocar aqui embaixo. Que aí eu acho que para não tapar tanto lá em cima. E vou diminuir um pouquinho também o código. Aqui. Acredito que dá para ver tranquilo no vídeo ainda. Eu abri aqui junto a página. Então à esquerda eu tenho o código. E à direita eu tenho então a página sendo gerada. Eu vou diminuir um pouquinho mais a letra aqui. E eu posso atualizar aqui quando eu fizer alguma edição. Por exemplo, um texto parte 2. Se eu salvar e vir aqui em atualizar, apertar F5, ali ó. E aí vai ficar mais fácil para nós acompanharmos em tempo real aí a nossa página. Então salvei de novo. Eu tenho que salvar aqui, né? Eu aperto Ctrl S, mas eu posso vir em arquivo, salvar. E aqui eu venho em atualizar, então naquela rodinha que fica girando. Então, conto de fadas HTML. Vou botar aqui como se fosse um H2. Capítulo 1. E aí, vou lá. Parágrafo. Juan Conceição era um programador. Blá, 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 blá. Vários blá aqui, vou botar. Encerrar o parágrafo. Vamos só salvar para ver como é que fica. Olha lá. Ah, ficou com esse probleminha aqui, ó, vocês estão vendo? Lembrando, eu venho aqui em reto, meta, char7, UTF-8. Sublime já coloca direto, essa é a vantagem aí esmagadora do Sublime, ele já tem esses atalhozinhos. Mas qualquer coisa tu coloca aí, meta, char7, UTF-8. A partir daí, vou colocar então o segundo parágrafo, P, vou botar até que um dia. Ah, antes de seguir, só vou atualizar aqui.
Tá lá, agora arrumou os acentos, correto? Até que um dia, Juan e blá blá blá, e assim vai indo. Não vou escrever de fato um livro aqui agora. Até porque o foco não é a produção de conteúdo, o foco é a marcação, é a edição, certo? Blá blá blá, vou botar mais uns blá 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 aí pra deixar maiorzinho lá o parágrafo. Blá 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 blá. Atualizo aqui. Tá lá. Aí, nesse mesmo sentido, eu posso criar agora um H2 chamado capítulo 2. E encerro com... E aqui sigo com os blá blá blás. Naturalmente, sempre dentro de parágrafo. Então, venho cá, barra parágrafo. Posso criar outro parágrafo aqui. Salvei. Tá lá. Certo, pessoal? Então, o parágrafo é isso aqui. Capítulo 2 e capítulo 1 são elementos do tipo H2. Ah, mas o capítulo 1 também é H2 sim. Veja que o H1 e H2 não está indicando o número do capítulo, e sim o nível dele. Ele está um nível abaixo do título grandão, que é um conto de fadas sobre HTML, por exemplo. E outra coisa que nós usamos aqui também é o meta_char_set, para deixar então os acentos corretos. E é isso. Antes de seguir a nossa aula, só vamos colocar um texto aqui em negrito. Por exemplo, até que um dia Juan. E aí eu quero esse Juan aqui ficar em negrito. Então eu vou botar um B antes dele, uma tag B, e depois eu vou botar uma tag barra B. Correto? Ele está então no capítulo 1, segundo parágrafo. Capítulo 1, segundo parágrafo. Esse Juan aqui, quando eu atualizar a página, vai ficar em negrito. Por quê? Porque ele está entre B e barra B. Ó, dito e feito. Se eu quisesse botar itálico, posso? Vou trocar aqui de B para I. Ele vai ficar itálico. Também podemos fazer sobrescrito e subscrito, ou seja, deixar uma palavrinha um pouquinho mais acima ou um pouquinho mais abaixo. Por exemplo, no dia 4 de setembro, lá é quando a gente vai falar, em inglês no caso, quando nós vamos falar o dia tal de setembro, de qualquer mês, nós faríamos como fosse o quarto, ou quinto, ou sétimo dia, então tem aquelas palavrinhas em sobrescrito. Então nós temos ali on the 4th, ou seja, o 4 TH, o TH tem que ficar em sobrescrito. E se nós olharmos no código, podemos ver que ali o TH está entre as tags SUP e barra SUP. Isso indica então que o texto vai ficar em sobrescrito. Então sup, SUP, deixa o texto sobrescrito. E subscrito, ou seja, deixar ele abaixo então da palavra, por exemplo, nós temos ali uma fórmula química que é CO2. O 2 ele tem que ficar em subscrito. Então, se nós olharmos no segundo parágrafo ali, the amount of CO, e o 2, o 2 no caso, está entre as tags sub. Sempre lembrando, outra questão que eu falei para vocês já, é que se eu colocar diversos espaços dentro do meu parágrafo, ou der várias quebras de linha, ele sempre vai indicar um ou mais espaços como um espaço apenas, e também quebras de linha ele vai identificar como um espaço. E está escrito 3 parágrafos ali, de formas diferentes, mas que o resultado produzido à direita é exatamente o mesmo, o resultado no navegador. Se eu der vários espaços ou der quebras de linha, ou seja, o enter ali, o resultado acaba sendo o mesmo. Ele ignora essas quebras de linha, ignora esses espaços adicionais, gera um produto, um resultado idêntico ao primeiro parágrafo. Se eu quero, então, dar uma quebra de linha mesmo dentro de um parágrafo, se eu faço questão disso, eu posso usar, então, a tag br barra. Ela é usada, então, para inserir uma nova linha dentro de um parágrafo. Se faz necessário isso, eu posso usar essa tag. Veja que ela é uma tag única, ela não tem abertura e fechamento. Eu só uso ela, por isso que ela já é BR e a barra fica depois, mostrando que ela é uma tag unitária, ela é uma tag que não tem um par. Eu não preciso abrir e fechar ela, eu só uso ela e está pronto. O mesmo se aplica se eu quiser, além de dar uma nova linha, eu quero gerar uma linha entre a parte anterior à tag e uma parte posterior. Então, ao invés de usar o BR, eu uso o HR, que também é uma tag unitária.
Ela não tem um par. Eu somente uso ela e ela já me gera essa quebra de linha com uma linha a meio. Então, uma linha horizontal, eu posso utilizar a tag HR, como está neste exemplo aparecendo. Só então frisando, né, como está escrito no livro do John Duckett, há elementos que não possuem nenhuma palavra entre uma tag de abertura e fechamento, então são conhecidos como elementos vazios. Então são umas tags, elas são unitárias, elas são únicas, elas não têm o par dela e também ela não tem nenhum elemento entre uma abertura e fechamento. São conhecidas então como elementos vazios, não possuem nada dentro dela. ABR e HR são dois exemplos de tags neste sentido. Agora eu vou mostrar para vocês alguns editores visuais, alguns editores que nos permitem nós trabalharmos com os elementos HTML de texto, como nós vimos H1, H2, negrito, parágrafo, etc. E vermos o código em tempo real. Esse é o site ali que está mostrando, eu vou deixar também na descrição do vídeo, para vocês poderem estarem acompanhando aí. Esse é um exemplo, existem vários outros editores, o Dreamweaver também tinha essas opções, mas esse aqui é um que eu estou usando para esse exemplo. Não é exclusivo este editor, né? Existem vários, mas eu vou estar colocando aí para nós estarmos vendo. Então aqui na esquerda nós temos um editor de texto que lembra bastante até um Word da vida, claro, extremamente simplificado, mas eu posso começar a digitar aqui, tipo, oi, tudo bom? E ele vai em tempo real, gerando código. Eu vou dar um zoom aqui, para ficar melhor de enxergar. Aqui, acho que não tem como eu dar muito zoom. Mas vocês podem ver, ó. Eu digito aqui. Eu vou botar um novo parágrafo. Este é um exemplo de parágrafo. Veja aqui. Aqui, quando eu utilizo acentos, ele coloca alguns caracteres especiais. Por quê? Quando eu quero usar as palavras com acento, cedilha, se eu não uso meta-charset, eu tenho que fazer toda essa, vamos dizer, gambiarra, botar esses caracteres especiais para poder gerar o código HTML. Mas como nós já aprendemos aquele meta-charset, a gente pode estar ignorando isso. Eu vou inserir aqui um título, vou colocar aqui em formats, ó, read, olha lá que ele já colocou H1, e vou colocar aqui, ó, meu título. Então nós podemos estar acompanhando em tempo real o código HTML e um editor, como se eu estivesse na esquerda fazendo um texto no Word e na direita nós temos aí a tag HTML. Se eu quiser, por exemplo, centralizar, ele vai já colocando aqui uma palavrinha ali de style que já vem do seu CSS. Nós não vamos entrar no mérito agora nessa aula, né? E nós vamos ver CSS bem posteriormente, mas já é interessante se você querer dar uma olhadinha, tá estudando. Por exemplo, tudo bom, se eu quero deixar o bom em negrito, eu venho cá, aperto no B, olha, ele já coloca o strong ao invés de B. Nós vamos ver ainda nessa aula por que ele usou strong e não usou B. Nós vamos ver nessa aula ainda. Veja que nesse caso o strong está fazendo a mesma coisa que o bold. Certo, pessoal? Então façam outros exemplos aí, é importante estar praticando, é importante estar testando, pega capítulos de livro, daqui a pouco um texto, etc. Vai fazendo aqui, vai testando, vai vendo que vai dar tudo certo. Aqui nós vamos ver, então, as marcações semânticas em HTML. Não são as marcações estruturais, como eu havia dito no início da aula, mas sim as marcações semânticas. Marcações semânticas são informações para a página que não necessariamente visam mudar o conteúdo, mas apenas dizer o que eles significam. A mudança pode ocorrer. O navegador pode interpretar aquilo de alguma forma que ele entenda que tenha que alterar, mas o foco é no que aquilo significa, no que aquela parte do elemento HTML ou da página HTML significa. Aqui nós temos então dois exemplos de elementos HTMLs que são marcações semânticas, não são estruturais, que são o strong e o when, de emphasis. O strong, ele gera um resultado similar ao bold. Ele gera um resultado que é deixar em negrito, enquanto o emphasis deixa em itálico. Bom, você pode estar se perguntando ainda, mas por que eu vou usar o strong ao invés do B? Ou por que eu vou usar o emphasis ao invés do itálico? Por que existe um e existe o outro? Essa pergunta é totalmente plausível e a resposta é o seguinte: quando eu boto strong, eu estou dizendo que o elemento merece um destaque, ele é algo de grande importância. Além de deixar em negrito, nós temos, por exemplo, hoje vários softwares leitores de tela para pessoas que têm deficiência, e isso pode mudar a tonalidade de voz do robô que está lendo a página para a pessoa que tem deficiência visual.
Também pode ser importante para os sites de busca, que vão entender isso como palavras-chave. Então, ele muda o significado deste elemento HTML, que naturalmente deixa em negrito, mas tem toda uma ideia por trás, além do simples bold, ou do simples negrito. A mesma coisa com itálico. Nós, quando colocamos algo em itálico, eu quero estar dizendo algo, mas quando eu boto em ênfase, eu estou dizendo, olha, eu quero dar ênfase nisso. É como se tivesse um leitor de páginas, também na hora que ele fosse ler aquela parte ali do texto, eu sou um cara legal, ele poderia falar, eu sou um cara legal. Ele poderia dar uma ênfase nessa palavra. Então, embora o resultado de strong seja idêntico ao de bold, na hora que a gente está enxergando o navegador, e assim como itálico para ênfase, mas há toda uma ideia por trás que altera. Eu estou dizendo, a semântica, o significado desse trecho em específico deve ser observado. E por fim, notem que o uso tanto do strong e do B, do ênfase e do itálico é o mesmo. Eu tenho a tag de abertura, tenho a tag de fechamento e o texto, a parte que eu quero deixar nesse destaque, fica entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Outro elemento HTML muito bom é o block quote, que ele é utilizado então para citações longas. Quando a gente tem um livro, por exemplo, nós estamos lendo e vemos uma citação, ele fica geralmente com recuo, fica com uma caracterização especial. O block quote, então, eu estou dizendo que eu estou fazendo uma citação externa. Aquilo não é um texto que eu fiz. Veio de outra pessoa, veio de outro site e eu coloco ali, eu tenho a opção de ainda colocar a referência. Eu coloquei ali no exemplinho, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É a frase do tio Ben, do Homem-Aranha, para quem não conhece. Então eu utilizo ali o block quote, uma tag de abertura. Dentro da tag eu tenho um atributo sit, ou site, S-I-T-E, e ele recebe o valor que é uma URL, é um link, e aí eu coloco da onde vem essa citação. Eu coloquei da página do Wikipedia, mas é só para o exemplo, Poderia colocar, se fosse um livro, eu poderia botar uma URL para encontrar o livro, etc. E temos também, além do block quote, nós temos a tag Q de quote, que ele é utilizada para citações curtas. Como eu botei ali no exemplo, como dizia o Chaves, prefiro morrer do que perder a vida. Quando eu uso tags com Q dentro, o navegador, e aí é importante abrir uma parênteses, quase todos os navegadores colocam aspas. O Internet Explorer é um exemplo de navegador que não coloca estas aspas. Por isso, os programadores preferem não utilizarem o Q, a tag Q de quote. Por quê? Por conta dessa incompatibilidade do Internet Explorer com outros navegadores. Se a pessoa abrir no Google Chrome seria de um jeito, se a pessoa abrisse no Internet Explorer seria de outro jeito. Outro elemento HTML muito bom de ser utilizado é o ABBR, que ele é utilizado então para identificar abreviações e acrônimos. No HTML4 e para trás a gente utilizava muito o acronym, que é aquele segundo ali, mas ele já está obsoleto. Hoje no HTML5, que nós estamos trabalhando aqui no curso, nós podemos utilizar o ABBR tanto para abreviações quanto para acrônimos. Nós temos uma abreviação professor, que seria prof, P-R-O-F. Veja que o ABBR também tem um atributo muito interessante, que é o atributo title, que ele está dizendo o que significa prof. Ele está ali dizendo professor. Enquanto eu estiver navegando no site e deixar o mouse em cima de prof, vai estar mostrando então a palavra professor. Da mesma forma que se eu deixar o mouse em cima ali de IFSU, que eu também deixei entre as tags ABBR/BBR, então utilizando o elemento ABBR, ele vai mostrar Instituto Federal Sul-Rio Grandense. O mesmo acontece no caso da NASA, que eu utilizei o acronym, embora ele esteja obsoleto, mas tem o mesmo uso. Eu deixei até o exemplinho ali, vocês verem no print do meu navegador, quando eu deixo o mouse em cima, aparece daquela forma. Outras duas tags muito importantes, muito interessantes de ser utilizadas, é a de citações e as de definições. A de citações é quando eu quero fazer uma alusão a algum livro, algum filme, então eu deixo entre as tags de abertura e fechamento cite, eu deixo o nome do livro, o nome do filme, e por definição, por default, os navegadores deixam essa palavra em itálico. Não é uma regra geral, mas tende aos navegadores deixarem em itálico essa palavra. E o DFN, que é de definição, eles trazem então uma definição de um termo. Toda vez que eu for usar um termo pela primeira vez, que ele é interessante de ser visto, eu utilizo então esta tag. Você pode até perguntar, tá, mas por que eu uso num caso DFN, por que às vezes eu uso cite, por que eu não uso itálico? Voltamos aí. Tudo isso é para a gente dar uma semântica para a nossa página. Se você pesquisar no Google o que é um buraco negro, o Google já vai te responder direto. Como é que ele sabe? Ele vai navegar nas páginas e vai ver, tem uma tag aqui DFN e depois tem uma explicação. Então ele vai entender,
Isso aqui é a definição dessa palavra e vai facilitar a vida então dos buscadores online como o Google. Embora o resultado para o usuário final seja aparentemente o mesmo, tem toda uma semântica atrás que muda, que os buscadores, leitores também de tela, que nem eu falei para pessoas que têm deficiência visual, vai fazer uma diferença enorme. Então é importante sempre estar usando a tag HTML correta. Embora o resultado a priori pareça ser diferente, é bom utilizar sempre a estrutura ou a tag HTML adequada para o momento. Se eu estou fazendo uma definição, uso DFN. Se eu estou fazendo uma citação de algum outro livro, uso cite. Se eu quero dar uma ênfase no texto, eu uso EM, de emphasis. Vamos usar correto. Essa é a vantagem maior do HTML5 com os demais. Uma tag que tem um uso muito interessante também é a address, que ela é específica para colocar informações de contato do autor da página na página em si. Vejam que dentro de address eu tenho um P de parágrafo. Eu estou usando ali a tag A, que nós vamos ver futuramente, é uma tag para colocarmos links. Mas entendam, veja que dentro de address eu tenho 2 parágrafos, um colocando um e-mail e depois embaixo um endereço. Não tentem me procurar nesse endereço, que esse é o endereço do Homer Simpson, tá, pessoal? Não! Por fim, nós temos então 2 conjuntos de tags e elementos HTML bem interessantes. Um é o de insert e delete, que indica quando eu estou fazendo uma modificação no conteúdo. Por exemplo, eu tenho ali embaixo, ó, esta foi a pior, aí não é a pior, é a melhor ideia que ela teve na vida. Então isso indica que o pior está sendo substituído pelo melhor. Está sendo criada uma alteração de conteúdo. Tá, mas para que eu vou querer publicar isso? Para que eu vou querer fazer isso? Bom, um exemplo que nós poderíamos imaginar é quando nós vemos, por exemplo, a Constituição brasileira. Seguido a emendas constitucionais que vão alterando o conteúdo dela, então algo deixa de valer e vale o novo. Só que tu quer ter acesso ainda ao que existia antigamente. Então tu usa um del para a parte que caiu por conta de uma emenda constitucional, coloca o insert, as tags ins, né, INS, para o novo conteúdo. Daí um exemplo, podem existir vários e vários outros exemplos. E tem também a tag, o elemento S, que ele indica algo que não é mais exato. Veja que o del e o S, eles têm o mesmo comportamento para o navegador, mas a semântica, prestem atenção, mas o significado é diferente. Então, quando eu for usar o del, é importante eu usar o ins depois, mostrar, tirei isso, agora é isso. Quando eu uso o s, eu estou dizendo, olha, isso aqui que eu coloquei não existe mais, não importa mais. O que importa é outra coisa. Tem semânticas parecidas, mas são distintas. Então é isso, pessoal. Nós encerramos a aula de hoje, textos em HTML, é importante estar sempre praticando. Se houverem exercícios a serem feitos, façam os exercícios. Não adianta só assistir o vídeo, programação tem que ser praticado. Isso é uma questão que vocês têm que estar praticando. Peguem outros exemplos para fazerem. Se há lista de exercícios, façam a lista de exercícios, não deixem nada para trás, façam todos os exercícios, porque é praticando que se aprende. Essa aula é só para dar uma luz para vocês, para dar uma guiada para vocês. Mas se vocês não praticarem, vocês não vão aprender. Eu vou estar falando, passando slide e não vai servir para nada. Tem que praticar, tem que saber utilizar. Porque na hora de usar, na hora de programar, que vão surgir as dúvidas de verdade. Agora eu falando, parece tudo fazer sentido. Talvez os códigos você olha ali, não, até parece que faz sentido. Mas na hora que tu vai programar, na hora que tu vai colocar a mão na massa para fazer, que vão surgir as dúvidas de verdade. E aquilo que tu achava que sabia 100%, talvez tu não saiba 100%. Então, pratique. Se não baixou ainda o editor, baixa o Sublime, Notepad++, quer usar o NetBeans, quer usar o Notepad mesmo do Windows, usa, não tem problema. Mas pratica. Faz o exercício. Testa. Abre a página do navegador, olha o resultado, compara, se não entendeu algo, olha novamente o vídeo. E é isso então, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Como eu havia dito na aula anterior, parágrafo como eu havia... eu quero botar negrito e itálico, não tem problema. Eu boto, olha só. A tag itálico ficou dentro da negrito, ou tanto faz. Ele vai deixar em itálico, depois em negrito. E não deu certo. Outro elemento HTML muito importante é o block quote. Quote block. Outra tag muito boa de ser utilizada é a BBR, que ela é utilizada então para identificar uma abreviação ou um acrônimo. Eu vou começar de novo. E o DFN, que é de
Por fim, nós temos... Por fim? Ai, pior que tá no fim mesmo.